Fala galera, tá começando mais um episódio do nosso podcast aqui hoje. Eu sou o Fred. Hoje o papo vai ser sobre um tema que é muito frequente na faculdade de medicina, que é o estresse acadêmico. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rômulo Chacha e é um papo que todo mundo já teve com algum colega, eu acho. E quem falar que nunca se estressou na faculdade tá mentindo. E aí galera, salve, salve. Eu sou o Gabriel Vieira e estou pronto aqui para compartilhar com vocês nossas experiências em relação à faculdade de medicina, que é mentalmente. Fala galera, eu sou o Gabriel Buquerque. E a gente vai falar um pouco, desabafar, falar o que a gente vive de perto e também refletir e dar umas dicas para quem está precisando sobre esse mesmo assunto, essa mesma vibe. Fechou então, bora começar lá. Acho que o primeiro tópico a gente pode falar um pouco sobre o que é esse estresse, né, mano? O que é estresse acadêmico? Então, como que ele funciona? É só aquela ansiedade na véspera da prova ou tem uma coisa a mais, assim, um bagulho que foge? É algo que vai muito além só da faculdade de medicina. Tem tantas coisas que vão se somando e se juntando que no fim a gente nem sabe por que a gente está tão estressado, na verdade. É prova, é TCC, é plantão, é estudo, é liga acadêmica, atlética, um monte de coisa que vai se acumulando e no fim a gente está lá surtando pela faculdade. Mas é isso mesmo, rapaziada. Tipo, a gente vive uma rotina que basicamente um dia normal a gente ficar correndo, sabe? E a gente, além de ficar sempre correndo, às vezes a gente sempre se sente atrasado em relação ao alguém ou em relação aos conteúdos mesmo. E um sentimento que a gente sempre tá devendo alguma coisa, tá ligado? Esse estresse acadêmico, tanto essa pegada dentro da faculdade como fora também, acaba impactando total nos nossos estudos, né? Também tem aquela famosa síndrome do impostor, né? Que a gente acaba estudando e sempre quando você chega no assunto ou vai pro APG, sempre tem um colega, você sempre acha que tá abaixo, que todo mundo sabe mais do que você. Real. E tipo assim, é aquele bagulho que isso aí vai se somando. Tudo que vocês falaram, bagulho de extensão, atlética, tu não se sente bom, tu nunca tá no tempo certo, sempre tá atrasado. E quando tu pensa que não, isso acumula tanto que vai te esgotando. Aí tipo, tu já acorda teu dia cansado pra enfrentar 20 leões no dia. E sem contar que na medicina no geral, tanto na nossa profissão futura quanto agora na faculdade, é uma pressão que vai se acumulando todo dia. Porque a gente pensa, não são só conteúdos, a gente vai ter que lidar com isso no futuro e lidar com vida, né? Basicamente isso. E às vezes também com todo esse estresse, com toda essa competição que vocês estavam falando aí, na questão até das APGs, na questão das atividades, às vezes a gente acaba entrando tanto na nossa cabeça, os nossos pensamentos, que a gente começa a querer meio que ter uma competição, meio que quem se estressa mais, ou quem dorme menos, quem estuda mais, quem faz mais isso. Mas eu acho que às vezes a gente tem que entender que cada um tem seu tempo, tá ligado? E é mesmo essa pegada, já teve até conversa com colegas entre a gente chega da prova, eu dormi só 3 horas, eu dormi só 4 horas, e aí fica como se fosse uma competição. Mas no fundo essa pressão ela é contínua e vai levar para a vida toda, tanto aqui na faculdade como também no trabalho, né? E vai impactar diretamente na nossa saúde mental e física. Agora você tocou num ponto importante, né? Tipo assim, como que esse estresse ele chega num ponto de afetar nossa saúde mental principalmente. Tipo assim, como que isso vai afetar a gente de verdade? Primeiro, o sono ele é o principal afetado. Eu acho que ninguém aqui, se falar que nunca passou uma noite inteira estudando porque tinha uma prova ou um seminário no outro dia, tá mentindo. Isso mesmo, essa pressão contínua, né? Principalmente antes de prova ou antes de qualquer apresentação. Eu mesmo, quando entrei na faculdade, tinha uma dificuldade absurda para falar em público e a nossa APG pega muito nesse ponto. E já teve muitas vezes a gente ter como se fosse uma crise de ansiedade, de medo só de vir para uma apresentação ou para falar em público ali, acaba se pegando naquele momento. E tem toda aquela questão, às vezes, tem de sorteio, né? Às vezes a gente acha que não está preparado, às vezes a gente pega aquela pilha de que, a pontuação também das pessoas do grupo vão depender de mim. Então, às vezes a gente pode ficar entrando nessa pilha que é meio
E é um bagulho muito normal, né? Tipo assim, infelizmente, a gente passa tanto por isso, todo mundo da faculdade tem isso. E quando tu entra, o veterano já fala isso pra ti. Fala, pô, a faculdade é isso, tu não vai dormir, os professores vão te humilhar, tu vai ter bagulho toda hora que tu vai falar, tu toma. Isso vira normal. A galera não vejo porque é uma doença, de fato, que tá te deixando mal. E além dessa ansiedade, ainda tem uma questão de autoestima mesmo, de entender que sempre é uma comparação, sempre a gente tá se colocando abaixo do outro, achando que tá estudando menos, que não é o suficiente. E isso acaba afetando muito a nossa saúde mental. Aí vem a frustração, vem o desânimo e às vezes até sintomas mais depressíveis, né, mano? Nessa questão de toda essa comparação aí, todo esse estresse acadêmico que a faculdade traz pra gente. Fora, sem falar também dos efeitos físicos que a gente tem, né? Com essa ansiedade, ele vai ter um ataque cardíaco, vai ter problemas também gastrointestinais. Quem nunca sentiu uma dorzinha de barriga ou aquele frio na barriga antes de uma prova? Algo bem pesado na faculdade. Sempre tem essas situações. E, tipo assim, um bagulho que é muito clássico também é aquilo que tu passa a semana toda correndo. Chega o final de semana que é pra tu descansar, fica aquela, pô, tu não tá estudando, tinha conteúdo que passou, não peguei bacana, tu não tá. E tu fica se culpando por isso. E é até quando tu tem que descansar no final de semana, que tu não tá na faculdade, tu se cobra tanto que tu não nem estuda nem descansa. Fica assim naquele limbo de culpa. Essa questão da procrastinação, tá ligado? Agora a gente pode passar, tipo assim, a gente identificar como estudante primeiro, né? Quais são os fatores que a gente consegue ver que aumenta esse estresse? Tipo, a gente no nosso dia a dia, que a gente fala assim, pô, esse estresse na medicina acontece por isso. O que vocês acham que pesa mais, assim, na hora de identificar? Mano, pra mim, basicamente vai ser o excesso de carga horária, porque o que vai acontecer? A gente vai ter aula, a gente tem estágio, a gente vai acabar indo nas aulas de ESC, né, lá pro CAPES. A gente também tem que se preocupar com algumas atividades extracurriculares e parece basicamente que nunca vai acabar, sempre vai ter alguma coisa e também o estresse também só vai aumentando com mais coisa ainda, entendeu? Mas tu tem que correr atrás e resolver a parada, entendeu? Eu acho também que aquele ambiente bem competitivo, né? Entre as provas, ou também não aprende de quem fala, ou deixa de falar, torna a coisa bem mais pesada. Tem muita comparação também, muita cobrança implícita ali no meio que vai deixando esse ambiente bem mais pesado. Mas fora as amizades também que deixam o ambiente mais leve. E além disso, a nossa rotina como estudante, até nos atendimentos, é muito pesado, porque a gente lida muito com o sofrimento humano. Principalmente agora que a gente está rodando no CAPES, a gente teve contato com pacientes que tinham realidades muito tristes e que a gente tinha que lidar na hora, tentar contornar a situação e não deixar que aquilo afetasse a gente. E a gente, mesmo às vezes sem perceber, acaba levando isso para nossa vivência e refletindo sobre aquilo e que acaba nos frustrando muitas vezes. É porque também tem aquele, tipo assim, a gente é formado para manter aquela postura frente ao paciente. Então tu vai pegar a vida dele que tá muito ruim, que tá passando por um momento difícil, tu não pode, tipo, pegar aquela dor e demonstrar pra ele, tu tem que ser o cara forte. Tem que ser o cara que fala, não, tá tudo bem, as coisas vão dar certo, a gente vai resolver. Só que quando tu pega muita coisa ruim assim, do externo, e não consegue demonstrar na hora, uma hora tu vai desabar, mano. Uma hora, porque quando tu chega em casa, só tu e teus pensamentos, senta na tua cama, o cansaço bate, tu começa a lembrar. Tudo que rolou num dia, mano, semana, num mês, uma situação pesada é quando perde. Ninguém sabe como tá a mente do Ninguém sabe como tá a mente do palhaço. É verdade. Mas isso entra também a falta de preparo emocional, tá ligado? Tipo, mas eu acho que com cada semestre que vai passando, mas acho que às vezes a gente leva isso pra vida. Com cada, sei lá, quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai querendo ou não criando um preparo emocional, e principalmente de acordo com a área que a gente tá, né? Então, a faculdade ela vai te ensinar a diagnosticar muitas doenças, mas às vezes tu tentando diagnosticar tantas doenças, preocupado tanto com as pessoas, às vezes tu para de olhar a tua própria saúde mental, entendeu? Essa pegada, a gente aprende a cuidar dos outros, mas muitas vezes esquece de cuidar da gente mesmo, né? E acaba levando a uma ansiedade, uma depressão. A galera sempre fala isso, tipo assim, o pior paciente é o médico, porque ele nunca quer ser tratado por ninguém. É verdade. Não toma remédios, procura ajuda, o cara que... Então vamos passar, tipo, agora a gente falou, identificou os fatores, falou o que é,
a gente podia debater agora um pouco sobre como lidar com esse estresse acadêmico. Tipo, é uma parte, acho, das mais importantes que a gente vai abordar aqui agora. Como é que a gente consegue lidar com isso, tipo, com a experiência que a gente tem hoje? Realmente a gente tem que começar a refletir sobre isso. E eu acho que o primeiro passo é, de fato, reconhecer que está estressado. Parece bobo às vezes, parece que nem é tão relevante, mas a gente acaba só percebendo que está realmente estressado quando a gente está no limite, a ponto de explodir. Sim, é verdade. Eu acho que também tem uma rede de apoio muito importante. Se a gente conseguir conversar com amigos, familiares, eu acho que às vezes encaixa até a questão mais dos amigos, porque muitos de nós saímos de casa para vir estudar, entendeu? Então, muitos sentem falta de casa às vezes, então ter essa rede de apoio é muito importante. E também, se for preciso, em alguns casos, até buscar alguma ajuda profissional, né? É isso aí, Gabriel, pega essa tua fala, porque a rede de apoio é essencial. Tanto para quem não esteja mal ou para quem está mal, a rede de apoio é uma terapia essencial para a gente se conhecer melhor, né, e se proteger contra tudo. Ansiedade, depressão, às vezes a gente nem percebe no dia a dia que aquela ansiedade está dentro de você ou que você está agindo. E é uma terapia essencial para você se conhecer melhor. É aquele tipo assim, tu não consegue abraçar um mundo, né? E quando a gente na faculdade, a gente apressa da dificuldade, a gente tenta dar conta de tudo, só que sem organização não vai. E tipo, quem para e vê isso de fora é um terapeuta, é um profissional, que ele para a tua visão e fala, mano, não é assim. Tu tá vendo um bagulho muito pequeno, então ele abre tua mente e organiza a tua vida. Por isso que ela é realmente muito importante. É verdade. Eu, por exemplo, costumo me organizar de forma que todo domingo eu tiro o dia exclusivamente para mim. Eu não vejo nada da faculdade, eu não estudo para PG, eu não vejo conteúdo. Eu fico só relaxando, assistindo uma série, eu saio com meus amigos, marco alguma coisa para fazer, justamente para me distanciar dessa vivência e focar em mim também, né? Eu já sou do time do esporte, tá ligado? Eu meio, quando eu corro, quando eu me exercito, seja, jogo uma bola, faço musculação, eu acho que eu consigo esvaziar minha mente, eu acho que eu consigo ficar tranquilo, tá ligado? Eu também gosto muito do esporte. Tô com o Gabriel, eu acho que o esporte em si ajuda a gente tanto a fazer amizades, ou a gente tirar aquele momento no dia para cuidar de si, aquele momento com os amigos, principalmente jogando bola, futebol, e aí que tá também a questão da atlética. Acho que a atlética ajuda muito nisso, a gente fazer amizades, a criar uma autoestima melhor dentro da faculdade e ajuda bastante nessa questão. Eu acho que é isso aí, tipo, cada um tem que achar o que funciona pra si, né? Porque não vai ter uma fórmula mágica pra todo mundo. Então todo mundo tem um jeito de se esvaziar, de ficar bem consigo. Alguns assistem série, outros fazem esportes. Tem uma galera que gosta de só dormir, uma galera que gosta de meditar. Cada um tem seus cada qual. E aí o importante é saber qual é o que funciona pra ti. Então a gente vai testando aí infinitamente. A gente pode passar agora pro próximo bloco, que vai ser basicamente... A gente vai... o que a gente vai dar de conselho para quem deve ver isso agora? Tipo, nossos parceiros de faculdade, nossos colegas de turma. O que a gente consegue falar para aquela pessoa que está ouvindo isso, está se sentindo muito estressada, muito ansiosa, tipo assim, o que vocês iam dizer em relação a isso? Mano, eu diria praticamente não, eu diria pra pessoa, primeiramente, respira. Tipo, entender, como a gente falou, que a gente tem uma rede de apoio aqui, que tipo, você não tá sozinho nisso, entendeu? E que, querendo ou não, tu não vai incomodar ninguém quando tu trazer esses teus problemas para as pessoas, porque todo mundo passa por isso, entendeu? Então, tipo, eu tenho certeza que as outras pessoas também vão entender do teu lado, entendeu? E vão super te acolher, tá ligado? Isso é verdade. Eu diria que tá tudo bem pedir ajuda, na verdade, né? Todo mundo tem uma fraqueza e pedir ajuda não é fraqueza em si, né? É uma maturidade. Saber que você tem uma rede de apoio ali, que você pode contar com aquelas pessoas, tanto familiares ou muitas vezes, como a gente está longe dos pais, amigos podem te ajudar, né? Acho que é bastante importante você saber que aquilo não é uma fraqueza, e sim uma maturidade, você conseguir pedir ajuda a alguém. Realmente, e lembrar, né, que apesar de agora ou durante a faculdade a gente achar que é a coisa mais importante da nossa vida, a gente tem que lembrar que ela é só um momento, ela é só uma parte da nossa vida, que quando a gente acabar o curso vai existir muita coisa pra gente viver ainda. Então
fazer amizade, sair, criar memória, também faz parte desse processo e que tem também que ser valorizado. É aquilo tipo, da gente viver a medicina, mas não ser a medicina, não viver apenas daquilo. Essa parte de pedir desculpa é um negócio que eu já vi, uma frase no livro muito bacana, que fala que pedir ajuda, na verdade, não é fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de que tu tá lutando ainda. Porque se tu chegar ao ponto de tu pedir ajuda pra alguém, é porque tu não quer desistir. Então, tipo, é o último estágio ali. Porque antes de tu jogar tudo, tu vai correr pra alguém. E isso é um sinal de força, porque pouca gente tem coragem de pedir ajuda. Então, pra galera ficar ciente em relação a isso, se respeitar, se cuidar, ninguém é de ferro, todo mundo tem problema, todo mundo cansa, todo mundo tem vida pessoal. Então, é ter essa noção. Mano, o importante também é tu celebrar tuas pequenas vitórias, tá ligado? Tipo, só que aí vem a cobrança, a gente pensa, porra, acho que no fim não é minha obrigação, mas não, pô, a gente tem que celebrar mesmo, tem que ficar feliz mesmo, tem que comemorar mesmo, por ter feito, sei lá, uma boa aula prática, uma boa prova, uma boa NP, enfim. É importante a gente celebrar, tá ligado? Eu acho que isso é um sistema meio que de auto-recompensa que às vezes a gente se esquece um pouquinho. Isso é verdade, isso é muito importante. E galera, lembrar sempre, né? Cuidar da saúde mental é tão importante quanto estudar uma fisiopatologia ou uma fisiologia do sistema que a gente vê. É muito importante. Verdade. Galera, então acho que é isso. Esse foi o nosso papo sobre o estresse acadêmico, né, e a saúde mental na medicina, da nossa vivência, como alunos, como pesquisadores, como tudo. E esse foi o nosso papo para vocês. Espero que vocês tenham se sentido acolhidos com a nossa conversa, tenham refletido sobre a situação de vocês e sobre como isso afeta as nossas vidas e que até inspirado vocês a mudarem de postura, de comportamento. É isso, galera. Valeu demais por nos ouvirem até aqui. Se gostou, compartilha, deixa aquele like, deixa aquele comentário se tiver uma dúvida. É isso aí. Estamos aqui para resolver. E é isso, tamo junto demais. É isso, galera. Até o próximo episódio. Se cuidem, bebam água e não se drogam. E força nessa caminhada. Até mais, galera. Tchau. Tchau. Depois vocês mandam aí no chat quem é o próximo convidado. Qual é o próximo assunto e tudo que a gente vai desenrolando.